Bem-vindos. Hoje falamos sobre um tribunal que tem como missão a fiscalização da legalidade e do uso dos dinheiros públicos que servem o país e, no fundo, todos nós. Um tribunal que julga e controla, que sanciona, mas não apenas, porque também previne. Foi criado em 1849, tem 175 anos. Falamos do Tribunal de Contas e temos connosco a Presidente Filipa Calvão. Este é um podcast da Renascença, em parceria com a Ordem dos Advogados. Está por isso comigo Liliana Monteiro, também com o bastonário João Massano. Doutora Filipa, muito obrigada pela sua presença. Há pouco mais de um ano à frente deste tribunal, que retrato é que nos pode fazer desta instituição e que fragilidades é que pode apontar naquilo que encontrou também quando chegou a esta casa? Antes de mais, muito obrigada pelo convite para aqui estar, também à Ordem dos Advogados e naturalmente à Rádio Renascença. Queria começar por dar, de facto, essa minha primeira impressão. Nós estamos a falar de um tribunal que tem, na verdade, muitos séculos em cima. Ele assume o nome, a designação de Tribunal de Contas a dado passo, mas foi funcionando, ou seja, houve sempre uma instituição ao longo de vários séculos que controlava as contas do reino e, nesse sentido, portanto, tem vindo a acompanhar com diferentes quadros legislativos, com diferentes enquadramentos, tem vindo a acompanhar a gestão das finanças públicas portuguesas. E é de facto um tribunal de uma enfim, de grande dimensão. Estamos a falar de um tribunal que tem cerca de 600 trabalhadores a dar apoio no seu funcionamento e um tribunal que tem um conjunto de poderes diversos. É uma jurisdição em sentido próprio, especial, porque financeira, mas em sentido próprio. E é um órgão que tem, mesmo no exercício de funções que não são estritamente jurisdicionais, como é o controle sucessivo, onde as suas decisões não têm força vinculativa, são meras recomendações, mesmo em sede de controle sucessivo, mesmo quando não se limita em sede de controle sucessivo a verificar o cumprimento da lei, mas nos termos da lei vai além disso, fiscalizando também a eficácia e eficiência da gestão das finanças públicas, mesmo aí falo com grande independência, com grande autonomia em relação à administração pública, por não integrar a estrutura da administração pública, é um órgão externo da administração pública, e com independência em relação também ao poder político e segundo sempre critérios objetivos, portanto com uma função extremamente importante na garantia da boa gestão financeira pública. E nesse sentido impressionou-me de facto a dedicação das pessoas dentro da organização à missão do Tribunal, a convicção de que estão com isso a contribuir para uma sustentabilidade, digamos, do Estado português, do ponto de vista financeiro, enfim, naturalmente uma instituição que está a precisar de acelerar o seu processo de modernização, e essa é a fragilidade maior do Tribunal ainda neste momento, um processo que se iniciou ainda sob a presidência do conselheiro José Tavares, mas que precisa de facto de acelerar esse processo de modernização do ponto de vista de ferramentas tecnológicas, o que está, entretanto, a ser trabalhado. Posso colocar-lhe uma questão que tem a ver com o seguinte. É algo que eu lhe queria perguntar. Por um lado, como é que é passada a proteção de dados para um tribunal que tem uma imagem menos positiva, para ser simpático, junto de autarcas, governo, por um lado. Por outro lado, como é que acha que o cidadão vê o Tribunal de Contas? E como é que gostava que visse? Primeiro, e não queria aqui fazer muitos comentários sobre a Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque já lá não estou, é só para mas não tenho ideia que a Comissão Nacional de Proteção de Dados fosse bem vista pelo Governo ou pelos autarcas, ou seja, foi sempre vista como uma instituição com poderes sancionatórios e, portanto, e sobretudo em relação ao poder político, com intervenção em sede de pareceres sobre diplomas legislativos, muitos diplomas legislativos, que tinham um impacto, enfim, nos mídias, e, portanto, no debate significativo. Portanto, não tenho essa ideia de algo tão positivo assim, na perspectiva de quem exerce poder. Mas não era tão negativo, entre aspas, porque a fricção que existe quando se mexe no dinheiro das autarquias, do governo, e se diz que isto não está como deveria estar,
é diferente ou não São é? controles de legalidade com padrões Claro. diferentes, não é? Estamos a falar de padrões diferentes. O que há de facto é, isso eu percebo, da parte de quem exerce o poder e quem toma as decisões também de decisão de gestão pública, de gestão dos recursos públicos, há de facto um receio muito significativo da decisão do Tribunal, seja em sede de controle prévio, seja em sede de responsabilização. Em todo caso, eu diria que a população em geral vê com bons olhos o Tribunal. O Tribunal tem duas grandes vantagens em relação à população, à nossa sociedade. Serve de janela para o modo como está a ser gerida, estão a ser geridos os recursos públicos financeiros, e isso é importante, uma transparência para explicar como é que estão a ser geridos, se estão a ser bem ou mal geridos, se estão a violar a lei ou até se estão a ser ineficientes nessa gestão, por um lado. Por outro lado, porque vê que quando as coisas não correm bem, isto é, quando nós detectamos que há ilegalidades que correspondem, portanto, a infrações financeiras e, portanto, devem ser sancionadas e são sancionadas, vê que as instituições públicas funcionam. Ou seja, tanto dizemos que está a correr bem e atestamos que está a correr bem, constatamos factos e dizemos que a gestão está a ser feita em conformidade com a lei, e isso deixa a população satisfeita, como também quando detectamos ilegalidades, sancionamos, e essa sanção também mostra que o Estado português, a estrutura do Estado de Direito, funciona, garantindo as correções quando há cumprimento de ilegalidades. Nesse processo, há áreas de risco, por norma, que são mais frequentes. O que é que vai preocupando mais a esse nível nas contas públicas? Onde é que esse risco vai sendo maior? Nós estamos a falar de muitos milhões de euros, não é, que são geridos diariamente na nossa administração pública, e estamos a falar desde logo também da execução dos fundos europeus, e naturalmente que quando o dinheiro entra há um grande entusiasmo, não é? Quando entra nos cofres públicos há um grande entusiasmo, temos dinheiro, vamos gastá-lo e podemos gastá-lo. Nem sempre depois a decisão da sua utilização é a mais racional do ponto de vista das regras de finanças públicas, e portanto a grande fragilidade é quando acaba de entrar dinheiro. Uma coisa é um orçamento que vem ali à justa para um conjunto de medidas pré-programadas, outra coisa é quando estamos a alargar a capacidade de ação da administração pública com novo financiamento. Acha que há algum deslumbramento? Há um entusiasmo normal quando de repente entra dinheiro em caixa, não é? Afinal temos folga, afinal podemos fazer isto, e portanto nascem as necessidades públicas já lá estariam, mas nasce uma maior capacidade de responder a essas necessidades públicas, e às vezes não com a racionalidade, sobretudo com a maturação de tempo de pensar como é que vamos fazer essa execução. Porque rapidamente se pode esquecer o plano que estava definido, ou seja, muitas vezes isso acontece. Sim, e sobretudo há mau planeamento, não é? Isso parece-me notório na nossa administração pública. Aliás, há relatórios do próprio Tribunal a assinalar isso. Normalmente partimos de um mau planeamento, e portanto depois, quando há um mau planeamento, dificilmente a execução é feita de modo racional, e no fundo é isso que se vê sempre. E esse mau planeamento, ia só perguntar, reverte-se no quê? Ou seja, é uma ambição muito geral, sem fases e etapas? Isso mesmo. No fundo, há um objetivo genérico: vamos resolver este problema, esta necessidade pública, este interesse público, vamos lhe dar resposta, mas depois não se definem objetivos subobjetivos, digamos assim, não se definem metas, não se definem calendários rigorosos, e portanto começa a resvalar, e se tivermos fundos europeus como a PRR, tem prazos mais apertados, torna particularmente difícil a utilização racional desses. Até para o Tribunal depois também, para fazer essa fiscalização ou acompanhamento, também é difícil. Isso aconteceu já, nós tivemos um exemplo recente de relatórios em que o Tribunal diz não temos objetivos, metas intercalares, não conseguimos fazer uma verdadeira verificação da eficácia e eficiência desta gestão destes dinheiros públicos. E nesses casos, como é que faltam os padrões de referência. E nesses casos, como é que se resolve? O juízo só pode ser, volto a dizer, estamos em sede de fiscalização sucessiva, e portanto estamos a falar de um juízo que é de meras recomendações. É preciso fazer um planeamento adequado, e muitas vezes também com recomendações dirigidas a quem faz, quem programa, quem projeta, quem avança com o delinear das próprias medidas. No fundo, acha que
o que eu depreendo das suas palavras é que muitas vezes os políticos acham que conseguem, mesmo havendo dinheiro, concretizar mais do que aquilo que conseguem, porque não têm o planeamento, é isso? No Sim, fundo. ou seja, no fundo temos aqui dois patamares. Temos o patamar da decisão política, que é vamos aqui apostar e investir dinheiro nesta área, neste setor ou para esta finalidade. E depois, esta medida política, se não for acompanhada de um programa ou de um projeto bem delineado, que depois deve estar, evidentemente, traduzido em normas jurídicas, legais e regulamentares para que a administração pública tenha orientação, se isso não é feito em condições, prejudica toda a ação da administração pública, que quando vai executar tem menos orientações, menos a que se agarrar e sentindo-se, enfim, e volto a dizer, há uma intrínseca dificuldade de planeamento na sociedade portuguesa e, portanto, também na nossa administração pública e portanto, isto faz com que depois na execução, de facto, se haja um certo, enfim, relaxamento. E acaba por terminar no mau uso e algum desperdício. Muitas vezes nem sequer se chega a gastar dinheiro que estava pensado para gastar, porque não se conseguiu fazer os passos que eram necessários para lá chegar. E isto é uma questão cultural? E depois tem que ser devolvidos à União Europeia. Reparem, não se gastar, Exato. não fica em caixa, tem que ser devolvidos. Isto é uma questão cultural portuguesa ou porque é uma questão que se atravessa de governo para governo? Eu diria que vem da natureza dos portugueses, eu diria. Temos, de facto, uma grande capacidade de improviso no momento-chave e de encontrar soluções rápidas e de procurar resolver a coisa no momento. Temos uma maior dificuldade de sistematizar, organizar e planear a ação. E, portanto, isso reflete também nas organizações públicas. Mas, no fundo, aqui a questão que eu lhe queria colocar relativamente a isso é como é que se consegue distinguir o político do jurídico quando muitas das coisas, como referiu, a falta de planeamento e tudo mais, não teme que por vezes haja aquela ideia dos autarcas ou até do governo que há um imiscuir no que é político, não ficando somente no que é a função de um tribunal. Vamos lá ver, o tribunal, e isso eu insisto nisto, o tribunal nunca se substituiu ao decisor político, o tribunal nem sequer opina sobre medidas políticas, nem sequer tem como competência dar um parecer sobre o grande momento de decisão política em termos de finanças públicas, que é a Lei do Orçamento de Estado. O Tribunal só se pronuncia sobre a execução do Orçamento de Estado, a Conta Geral do Estado, não sobre a Lei do Orçamento de Estado. Portanto, o Tribunal não tem qualquer interferência no plano político. Qual é o problema que nós temos aqui? Temos, de facto, alguns órgãos administrativos que têm simultaneamente, ou seja, titulares de órgãos, governo e titulares de alguns órgãos autárquicos, que têm simultaneamente uma competência, uma função política e uma função administrativa. Mas o Tribunal sabe distinguir. E, portanto, o que é preciso ter presente é que uma coisa é decidir onde é que vamos gastar o dinheiro, outra coisa, e isso é decisão política, se vamos construir um hospital, se vamos fazer uma ponte, se vamos fazer um aeroporto. E outra coisa, e qual é a verba afeta a esse fim? Decisão política. Outra coisa é a execução dessa política. E essa execução, a administração pública não executa diretamente decisões políticas. A administração pública executa as decisões políticas enquadradas por um ato legislativo ou um ato regulamentar com base numa lei. E, portanto, não está a fazer uma execução direta de uma decisão política. Portanto, quando nós temos contratos, quando nós temos endividamento, quando nós temos despesa pública, ela assenta na aplicação de normas legais que definem os limites, as condições, os critérios dessa execução administrativa. O Tribunal só controla esta segunda parte, o cumprimento da lei, em sede de fiscalização prévia ou fiscalização sucessiva, com diferentes poderes aí, porque na prévia tem poderes para parar a execução de um contrato, na fiscalização sucessiva não tem. E, naturalmente, depois controla também a eficácia e eficiência dessa execução, mas sem poderes vinculativos, e, naturalmente, depois faz o julgamento da responsabilidade financeira, se o houver. Ou seja, se houver indícios de infração financeira. E vamos nos fixar nessa prévia, que é essa também que tem dado agora mais que falar e que levou até mesmo já o Governo a anunciar uma revisão da lei deste Tribunal, entre outras questões esta em concreto. Diz que este visto prévio é uma singularidade portuguesa, além da Itália, Bélgica e Grécia, que poucos mais países a têm, e que quer então substituir este controle prévio por um controle a posteriori, dizendo que é preciso confiar e acreditar nos gestores, e precisamente em quem são os mentores desses projetos, e que o Tribunal tem de deixar de ser
ser aquilo que até o Ministro da Modernização e da Reforma do Estado já disse, uma entropia a quem tem funções de administrar. Como Presidente deste Tribunal, como é que vê e ouve estas palavras e vê esta reforma? E se me permite acrescentar uma coisa, Liliana, que é o seguinte: qual foi o papel do Tribunal de Contas na realização desta proposta? Se foi chamado, se foi ouvido? O Tribunal de Contas sempre esteve aberto a que a sua, e não podia deixar de estar, não é? Que a sua lei seja revista, compreende a necessidade de atualização de uma lei que já tem várias décadas e que está muito retalhada, porque esse regime em especial, do regime de controle prévio, tem sofrido muitas alterações pontuais. Portanto, é útil uma reforma, é útil repensar o modelo de controle da gestão das finanças públicas. Não foi chamado a participar, o Tribunal não foi chamado a participar nesse processo de revisão legislativa até agora. Não sabemos se o Governo ainda vai ouvir o Tribunal ou não. Considera isso natural? não é muito comum quando estamos a fazer revisões de legislação de jurisdições, portanto, no contexto de tribunais, não é muito comum os tribunais não serem chamados a participar nesses processos de revisão legislativa. Não me recordo, na verdade, disso alguma vez ter acontecido, mas, em todo caso, foi a opção, e o Tribunal, evidentemente, não tem aqui que dizer, porque não há propriamente uma obrigação legal de o ouvir nesta fase. Em todo caso, terá que haver no procedimento legislativo, mas pode ser em sede da Assembleia da República. De todo modo, o que me parece é que há aqui algumas confusões. Vamos lá ver, o que é importante que este processo assegure? Um efetivo acompanhamento, um efetivo controle da gestão financeira pública e não um enfraquecimento desse controle. Até porque nós estamos a entrar numa fase em que, por um lado, a União Europeia dá mais espaço aos Estados-membros para fazerem a gestão dos financiamentos e do seu próprio processamento e dos financiamentos europeus. Temos, por outro lado, uma gestão por programas, portanto, mais flexível. Temos, por outro lado, uma guerra, ou guerras em vários pontos do mundo que têm impacto e vão ter impacto em elementos fundamentais na economia e, portanto, também vão refletir na economia portuguesa e também vão afetar a própria administração pública. E temos ainda temos toda esta instabilidade, digamos assim, associada a estas circunstâncias e temos lá, volto a dizer, fundos europeus que um destes dias param, não é? Deixam de vir. E, portanto, nós temos que ter uma capacidade de fazer uma gestão séria das finanças públicas e racional, entenda-se. Ora bem, como é que isto se pode fazer em termos de revisão legislativa? O Tribunal, o que insiste, e tem insistido, reparem que já há propostas anteriores do Tribunal junto do Poder Político, chamando a atenção para a necessidade de subir os limiares do controle da fiscalização prévia, ou seja, não estarmos a controlar contratos abaixo de 1 milhão, procurarmos controlar contratos superiores a esse valor. Fez noutros tempos, anteriormente, propostas nesse sentido, que depois acabaram por não ficar, foram subindo ligeiramente, mas acabaram por não ficar concretizadas na lei. Entendo muito razoável, como se dá até o pensamento do Tribunal nesta matéria, que subir os limiares para 5 milhões é razoável, reduz significativamente o âmbito do controle prévio, mas é útil haver algum controle prévio nesta fase, porque estamos de facto numa fase de grande desafio económico e financeiro também para o país, e estamos numa fase em que a nossa administração pública, por muitas pessoas qualificadas que tenha nos diferentes organismos, não está verdadeiramente, tem sido muito desfalcada ao longo das décadas e, portanto, não está nesta área financeira preparada com maturidade, com capacidade de resposta, de fazer um verdadeiro controle da sua atividade de despesa. Só para terminar, desculpe, se me der mais um minuto. O que é que isto significa em termos práticos? Significa que o controle prévio, para ser extinto, supõe um reforço do sistema de controle interno prévio, que é isto que se faz sempre que se altera regimes de controle prévio, seja no plano jurisdicional, seja no plano administrativo, em Portugal e noutros países, como o exemplo típico é da Bélgica. O que se faz é extinguir um controle prévio, substitui-se por um controle prévio interno dentro dos organismos que têm que tomar as decisões, seja do que quer que estejamos a falar. E, portanto, em Portugal nós não temos esse reforço ainda do controle prévio interno, e isso é essencial. Mesmo em Itália, falou de Itália, que tem sido também um exemplo citado pelo Sr. Ministro. Em Itália,
Houve agora uma reforma legislativa em janeiro, respeitante à gestão das finanças públicas e ao Tribunal de Contas italiano, onde se reafirmou o controle prévio. E os limiares são para um certo tipo de contratos de 5 milhões, para outros muito inferiores a isso. Portanto, eu não sei bem, os limiares estão alinhados mais ou menos, no fundo, com o código, as diretivas europeias em matéria de contratação pública. Portanto, eu não percebo esta decisão de extinção pura do controle prévio, parece-me arriscada se não for acautelada, por um lado, por um reforço do sistema interno dos organismos públicos, por outro lado, por um reforço da responsabilização. Porque se aliviamos de um lado o controle, então temos que reforçar a responsabilidade de quem está a tomar as decisões, enfim, numa lógica, claro, naturalmente autónoma, mas, enfim, digamos, solitária e, portanto, tem que haver. No fundo, o que eu posso depreender, ou que podemos depreender das suas palavras, quer pela falta de planeamento de muitas das coisas que vão sendo feitas, quer pela falta de recursos, no fundo, para esta fiscalização interna prévia às obras e aos grandes concursos, etc., acaba por ser, no fundo, uma falta de qualificação da administração pública que estamos a falar, porque, no fundo, é a própria administração pública que deveria ter essa função e que acaba por deixar isolados, por exemplo, autarcas. Eu esta semana andei a norte e falei com muitos autarcas da Zona Norte e, de facto, assisti a algumas queixas de falta de recursos humanos qualificados para apoio. Tanto que havia presidentes de Câmara, e isso eu ouvi, que me diziam que acabavam por centralizar quase tudo por falta de confiança nos recursos. É isso que estamos a falar. Ou seja, no fundo, o que nós temos é muitas autarquias e nem todas têm essa qualificação, por exemplo. O plano das autarquias locais é um deles, em que se nota isso, mas não é o único. Nós temos, de facto, um conjunto, nós temos serviços da administração pública que têm pessoas muito qualificadas no setor das finanças públicas, e é só sobre isso que eu estou a falar. Na gestão das finanças públicas e de contratação pública, enfim, relacionados, no fundo, com atos de despesa pública. Temos pessoas qualificadas. O ponto não é esse, o ponto é que, de facto, são recursos insuficientes para acorrer. E há outros domínios, e no autárquico, de autarquias de menor dimensão, ainda há maior dificuldade, de facto, de conseguir contratar pessoas capazes, com capacidade para acompanhar com rigor. Sim, há concursos a ficar desertos, eu tenho assistido a isso, é um facto. Porque qual é que poderia ser a vantagem, de acordo com aquilo que tem sido a linha de pensamento do Governo, que é acabar com neste caso no Tribunal, com aquilo que está montado e que já existe para essa tal fiscalização prévia e criar essa tal fiscalização fora, em que se calhar também não se vai perceber isso que está a sublinhar, que é se tem meios, se tem gente qualificada e como é que vai funcionar essa fiscalização. Que mais-valia é que pode haver nesta transferência? O argumento é o de que há interesses públicos para satisfazer imediatos, seja o da arrecadação imediata de fundos europeus para acudir a certas necessidades, seja o da execução, enfim, da concretização, da realização desses interesses públicos, versus na ponderação com o interesse público financeiro, deve prevalecer o primeiro. Pela urgência, enfim, de satisfação, vou dizer a urgência aqui entre aspas, porque não é uma urgência estrito senso, na satisfação desses interesses públicos. Não é uma urgência no sentido dos requisitos legais de situações de urgência. No entanto, o que nós constatamos em termos do controle de fiscalização prévia que tem sido feito pelo Tribunal ao longo dos anos, é que quase metade, 40%, cerca de 40% dos processos que são efetivamente analisados pelo Tribunal, no sentido que tem uma decisão final material, porque alguns são, por exemplo, cancelados, iniciam-se, mas depois há cancelamento, desistência, e mesmo essas desistências muitas vezes têm a ver com detecção de ilegalidades, e quando pedimos mais informação se percebe que é capaz de não estar em condições e as entidades desistem. Portanto, é dissuasor também. Tem um efeito pedagógico muito importante, digamos assim. Mas, de qualquer forma, mesmo no plano daqueles que são apreciados, cerca de 40% dos processos que são apreciados em fiscalização prévia têm irregularidades detectadas. Uns levam a visto prévio, a recusa, de visto prévio, são poucos, e os outros levam a atribuição de visto prévio com recomendações. As recomendações têm que ver com essas irregularidades, com eventuais ilegalidades detectadas, que não são suficientes face à lei para a recusa de visto, mas que ficam acompanhadas de recomendações para que se corrijam. Portanto, tem um efeito benéfico à partida, não o a posteriori, como agora o Governo sublinha. E tem a vantagem de dizer falta este elemento ou falta aquilo, e é por isso que às vezes os processos demoram tempo. A demora, nós temos um prazo em dias úteis que é cumprido, mas de facto os processos às vezes arrastam-se por mais tempo, e a média, apesar de tudo, de decisão não ultrapassa os 2 meses, mês e meio, 2 meses, mas de todo modo
há processos de facto mais complexos e que vêm mal instruídos de raiz e, portanto, o que se diz é isto não pode ser feito enquanto não houver cabimentos ou compromissos, enquanto não houver autorização de despesa plurianual e muitas vezes estão parados porque não têm autorizações da tutela e ficam parados à espera dessas autorizações. Mas no fundo o que podemos depreender é que este visto prévio também acaba por ser uma salvaguarda para quem quer fazer a despesa, porque senão pode ter problemas mais à frente. Uma segurança muito significativa. Aliás, eu acho que há uma grande percentagem de entidades que submete pedidos de visto prévio, ou de consulta, enfim, de fiscalização prévia, à partida tendo quase a segurança de que não é preciso submeter, mas porque quer ter os olhos do tribunal a olhar para aquilo, para ter a certeza de que não há ali nenhuma irregularidade. Isso leva-me a uma questão, desculpe Liliana, que tem a ver com algo que foi agora notório, que foi, as pessoas agora disseram, se estivéssemos à espera do Estado, e se tivesse sido o Estado, continuávamos com A1 intransitável. É um exemplo que tem vindo a ser dado. E a questão aqui que se coloca, creio eu, é como é que nós podemos ter processos mais céleres? É por falta de meios que eles não são mais rápidos? Vamos lá ver, nós estamos a falar de situações de urgência. São situações de urgência em sentido próprio. Mas como sabe, são utilizadas nestas Pronto, alturas. E, portanto, são utilizadas nestas alturas e bem. Portanto, mesmo que fosse uma obra pública, havia aí uma manifesta urgência e não, eu creio que isso não seria seguramente o tribunal ou os requisitos legais para a despesa pública que iriam colocar em entraves. Nós quando falamos, eu tenho ouvido falar também porque isto do controle prévio é uma burocracia. Não, a burocracia não está no controle prévio, a burocracia, qual é a razão de ser da burocracia? A exigência de regras, ou de passos procedimentais ou outros, para a realização de despesa pública tem uma função garantística, de racionalização da despesa. Para garantir que não se faz despesa indevidamente, para garantir que se o dinheiro está afeto no orçamento a uma determinada finalidade, não pode ser livremente deslocado num momento de entusiasmo para outra finalidade. Tem que haver ali um tempo de ponderação e de intervenção dentro da própria instituição ou superior ou do órgão de tutela para dizer sim senhor, pode ser reafetado. Portanto, nós temos aqui regras legais que têm uma função garantística. E podemos reconhecer que dentro dessas regras, no contexto das finanças públicas, há regras que estão obsoletas ou que precisam de ser, enfim, revistas para dar maior flexibilidade de gestão à administração pública. Nada a opor quanto a isso. Mas não se transforme isso numa ausência de regras ou, mantendo-se as regras, numa ausência de controle. Porque isso é um erro que se vai pagar caro mais à frente. Vamos ter mais processos de incumprimento e de ilegalidades depois no final, nesse tal controle a posteriori? É normal que assim aconteça, insisto, cerca de 40% dos processos que são apreciados efetivamente pelo Tribunal em sede de fiscalização prévia têm detectadas irregularidades. 40%? 40% dos efetivamente apreciados. Há um conjunto deles que depois é arquivado porque não chega a ser apreciado, por diferentes razões, seja porque não está sujeito a visto, seja porque as entidades desistem, digamos assim, do processo. Mas estamos a falar de 40% que levam entre a soma da recusa de visto, que é pouco significativa, e o visto com recomendações. São cerca de 40%. Portanto, nós estamos a falar de um número muito significativo de irregularidades. Não são as mais dramáticas, não teriam justificado, naturalmente, a recusa de visto direta nesses casos, mas podem dar origem à responsabilidade financeira. Infrações que podem justificar a responsabilização. Se assim for, acredita que isso vai aumentar? Acredito que vai aumentar e nossa preocupação no Tribunal, e a minha também, naturalmente, é de como é que vai ficar nesta revisão o regime de responsabilidade financeira. E já agora queria também que concretizasse. É responsabilidade financeira de quem? A responsabilidade financeira não é nunca das instituições administrativas, é dos organismos, é sempre dos titulares de órgãos que tomam a decisão financeira ou eventualmente daqueles que fazem a proposta, os trabalhadores da administração pública, que se atravessam fazendo uma proposta no sentido de se realizar uma determinada despesa ou dão uma informação nesse sentido e, portanto, é que pode recair nestes vários interlocutores, neste procedimento de decisão de despesa pública ou de endividamento. E o que acontece, e é essa a nossa preocupação, e por isso é que o Tribunal tem insistido, talvez não seja distinguir o controle prévio já para aquelas áreas de despesa
de muitos milhões, porque vai ter um impacto muito significativo nas finanças públicas em termos de dano. Pode acontecer, nem todas as situações de ilegalidade vão implicar necessariamente um dano no erário público, mas pode, e quando acontece, quando há uma afetação do erário público, um dano para o erário público, quem tem que reembolsar são os próprios titulares de órgão, que evidentemente não têm no seu património capacidade para reembolsar milhões de euros ao Estado português. E, portanto, o Estado português não vai ficar vai somando prejuízos em termos de gestão pública. Esses 40% que referiu, no fundo, seriam 40% que, sem visto prévio, acarretariam responsabilidade pessoal dos presidentes da Câmara, por exemplo. Por exemplo, é que nós estamos a falar de cerca de 4 mil milhões de euros. 4 mil. 4 mil milhões de euros. No ano de 2025, estou-me a reportar a números de 2025, 4 mil milhões de euros. Estamos a falar de quantas pessoas, quantas autarquias? Nesses 40% tem alguma ideia? Tenho ideia que há uma grande fatia de autarquias locais, porque é de facto onde se nota a maior fragilidade, enfim, dos serviços financeiros, mas não tenho dados exatos, mas é uma boa fatia. Mas estaríamos a falar então de uma ausência de fiscalização inicial e de uma a posteriori que traria ainda esse buraco financeiro extra, porque mesmo que seja apurada a responsabilidade num processo que terá que ser movido, não é? E apreciado, de facto o Estado muito provavelmente ficará a perder. Há essa forte probabilidade de ficar pessoas, o Estado e as pessoas ficam com a vida destruída. As pessoas ficam com a vida destruída. Exatamente. Nós estamos a falar aqui, vamos ver, o que o Tribunal faz em sede de fiscalização sucessiva, que também pode fazer em sede de fiscalização prévia, que é identificar as tais ilegalidades que não justificam a recusa de visto, portanto não se consegue parar, não pode travar a execução, a sua concretização, mas pode remeter para apuramento de responsabilidade financeira, ou seja, descobrir os indícios de infrações financeiras, ter provas para o efeito e remete para o Ministério Público a propor a ação no Tribunal. E o Tribunal, numa secção autónoma, vai julgar essas infrações financeiras. E de facto, o que nós temos aí é uma grande fatia, uma fatia muito significativa de situações que vão ser julgadas. A questão, volto a dizer, é o que é que vai ser do regime de responsabilidade financeira, porque o Governo tem insistido que vai haver um reforço da responsabilização. E eu não sei qual vai ser esse reforço de responsabilização. Acha que vão haver seguros para os autarcas, por exemplo? Eu não faço ideia, não consigo sequer saber de que é que estamos a falar neste momento. Se me permite, Liliana, só fazer uma pergunta. Na sua opinião, como é que se poderia resolver esta questão? E volto a dizer, nós compreendemos que a fiscalização prévia, que o Instituto da Fiscalização Prévia, não foi construído de raiz para permanecer ad eterno na estrutura do controle das finanças públicas, mas pressupõe um fortalecimento das organizações administrativas. Ou seja, interno. Interno. A fiscalização sucessiva, mesmo a fiscalização sucessiva, ou seja, já depois passa a expressão da asneira feita, da ilegalidade cometida, e portanto eventualmente do dano no erário público cometido, essa fiscalização sucessiva nem sequer consegue cobrir com tanta intensidade o que está a ser os 12 mil milhões de euros, cerca de 12 mil milhões de euros que neste momento o Tribunal controla em sede de fiscalização prévia e fiscalização prévia especial, que é a que diz respeito aos fundos europeus. Isto significa que vai, com base numa matriz, porque exige outro tipo de recursos, a fiscalização sucessiva, exige muitas vezes deslocações ao local e, portanto, mais pessoas do vosso lado. Exige mais pessoas, muitas e mais tempo, e mais tempo. E, portanto, espera-se esse investimento, também se assim for, esse investimento do lado do Tribunal. Para o Tribunal, do Governo em relação ao Tribunal. Pois não sei o que é que o Governo está a pensar nesta matéria, mas... Vamos concretizar. Se tivermos que passar tudo para a fiscalização sucessiva, contas por alto, estamos a falar de que meios teriam que ser alocados mais ao Tribunal, por exemplo, na sua opinião? Que os recursos que estão afetos neste momento à fiscalização prévia se deslocariam para a fiscalização sucessiva. Ainda assim, o controle é um controle diferente. Claro que nós estamos aqui a desenvolver e a concretizar a utilização de ferramentas tecnológicas que ajudem, com matriz de risco, a identificar as áreas de maior risco para as finanças públicas, em termos, portanto, de risco de ilegalidade ou risco porque há um montante maior de despesa e, portanto, são critérios deste tipo que nos têm guiado na fiscalização sucessiva e que vão ser, digamos assim, acelerados com a utilização dessas ferramentas. Mas ainda assim isto significa, primeiro, que não vamos cobrir, não conseguimos controlar em termos sucessivos toda a atividade da administração pública e, portanto, estes 12 mil milhões que controlámos este ano que passou, em 2025, seguramente não vai ser todo controlada esta despesa, mas vamos procurar
apontar, digamos assim, os nossos recursos para aquelas áreas de maior risco. E aí eu acho que temos que ter um reforço, um modo de trabalhar diferente, para sermos também eficazes, mas um reforço dos nossos serviços, mas ainda não fizemos essa conta, digamos assim, porque estamos à espera para ver pelo menos qual é o anteprojeto ou o projeto do Governo nesta matéria. Na prévia, quantos juízes é que estão, e já não falando do resto, porque não são só os juízes que trabalham no Tribunal? Nós temos 4 juízes na sede, afetos, enfim, na distribuição lógica. Neste momento até estamos a ter que substituir os juízes que entanto saíram, portanto temos aqui uma falha de mão de obra nesse plano, mas temos 4 juízes afetos à fiscalização prévia, para além de nas secções regionais também se fazer naturalmente fiscalização prévia, sim. E depois na sucessiva é o dobro ou nem por isso? Na sucessiva serão 9, são 9. E na secção de julgamento de responsabilidade financeira temos 3. Diga-me o seguinte, já agora, depreendo das suas palavras que um autarca consciente ainda vai demorar mais a decidir, porque tem medo de ficar responsabilizado no futuro. Ora bem, precisamente. Que é um risco, isso. É um risco. O medo de agir na administração já pública, existe. que já existe. Mas agora é com medo da PJ, depois passa a ser com medo, para além da PJ, com medo do Tribunal. O medo de agir, ou seja, o receio de se tomar uma decisão que tem impacto financeiro no erário público, pode ter impacto no próprio bolso do autarca nesse sentido, no autarca ou outro titular de cargo administrativo. Nesse sentido, tem que ser considerado, e por isso é que um sistema reforçado de controle prévio, em algum momento, assegurado seja pelo Tribunal, seja por outros serviços da administração pública, mas volto a dizer prévio, é que faz sentido para dar segurança a quem tem que tomar esta decisão. Porque enquanto nós não conseguimos fortalecer a administração pública, então eu diria mais vale, pelo menos para uma parcela, aquelas que são as despesas de maior impacto nas finanças públicas, mais vale manter o Tribunal no seu controle prévio. Porque corremos o risco, hoje há falta de planeamento. Ali nem interesse de planeamento poderá haver, neste caso. Eu não queria fazer juízos sobre quem está, enfim, a tomar decisão, porque muitas vezes é difícil tomar a decisão no momento e, portanto, não estou a fazer esse juízo valorativo. Não sei se há interesse, não há interesse, mas que não há uma prática de planeamento e não há uma cultura de compliance interna, digamos assim, dentro da administração pública, por falta de recursos, volto a dizer, por falta de meios suficientes para o fazer de modo adequado, isso manifesta. Mas nota mais isso no governo ou nas autarquias? A falta de planeamento? Eu acho que não é o governo. Volto Sim. a dizer. Estamos a falar de serviços da administração pública. Pronto. Para não haver confusão. Eu sei que há membros do governo que têm funções administrativas. A administração central ou a administração Pronto, local, exatamente. para sermos mais corretos. Pronto. Eu diria Eu estava a falar em governo para ser mais fácil para quem nos ouve. Eu percebo, mas porque é as só pessoas porque não depois sabem o que é a administração central. tem toda a razão. Mas, portanto, no fundo, ao nível dos ministérios ou ao nível eu diria que já há uma maior maturidade num conjunto de organismos da administração central e da administração dita independente, ou seja, institutos públicos, menos homogénea, e é menos homogénea essa maturidade no domínio da administração autárquica. Porquê? Porque nós temos grandes autarquias que têm, de facto, bons serviços, enfim, pelo menos que dão resposta, que fazem ponderação dessas questões no momento da realização, do cumprimento da lei, no momento da realização da despesa pública, mas temos autarquias de muito menor dimensão, seja municípios, seja freguesias, que se vêem, de facto, com dificuldades de ter uma informação fundamentada, bem documentada, porque não têm recursos capazes de o fazer. Entrando também já aqui numa reta já também final, há pouco falava do PRR, temos esta questão da tempestade, o que nos aconteceu, e as várias soluções facilitadas também surgiram nessa sequência e essas respostas. Teme aqui também considera que é um período de maior risco para o erário público? Naturalmente que as situações, digamos, de catástrofe, de necessidade súbita de acudir, do Estado acudir, o Estado aqui em sentido amplo, compreendendo também as autarquias locais, naturalmente que nessas situações de necessidade urgente há sempre uma necessidade de flexibilizar regras legais, e isso significa, em termos práticos, sempre um maior risco para o erário público de decisões não tomadas de forma adequada ou racional. Mas é compreensível que nessas fases
isso aconteça e que também haja, digamos assim, um bombear de dinheiro para acudir nessas situações de calamidade. Tudo isto faz... Mas o Tribunal não deixa de Exato. fazer o seu Agora, trabalho o que mesmo é nessas preciso é um circunstâncias. acompanhamento próximo. Porquê? Porque é muito comum haver quem se aproveite nessas circunstâncias de estar, por exemplo, a pedir dinheiro indevidamente. E, portanto, é preciso garantir que haja um acompanhamento e uma fiscalização para prevenir que esse dinheiro seja indevidamente utilizado. Saiu agora uma entrevista do Sr. Presidente da CCDR Centro, que até foi publicada hoje, em que ele diz que ainda não conseguiram distribuir mais dinheiro porque só agora é que conseguiram contratar engenheiros para fazer a verificação no terreno do que está a ser reclamado. Como é que olha para isto? Parece-me que vai ao encontro do que referiu, ou seja, a necessidade da própria administração criar mecanismos de fiscalização. Sim, eu acho que há aqui, repare, volto a dizer, estamos numa situação de calamidade e é difícil de repente haver de facto recursos disponíveis. Quem diz os engenheiros para fazerem essa verificação diz também depois empresas que consigam assegurar a execução das obras necessárias. Portanto, nós estamos aqui de facto num momento, um pico de exigência que é natural que a administração pública não tivesse capacidade imediata de resposta, mas de facto tem que haver um fortalecimento também nesse plano dos órgãos autárquicos e outros nessa intervenção. E a administração pública está há tempos, por muito que nós percebamos a urgência de acudir às populações, tem que haver um mínimo de verificação dos pressupostos que estão fixados na lei, os requisitos estão fixados na lei, para acudir e para apoiar essa reconstrução do país nessas zonas mais afetadas. E se não houver de facto quem faça essa verificação, torna-se difícil distribuir cegamente dinheiro, porque pode haver aí, depois, de facto, volto a dizer, o aproveitamento daqueles que não têm verdadeira necessidade. Não? Olhávamos agora para aquilo que for possível dos resultados e do trabalho do Tribunal no último ano. De 2024 para 2025 tinham aumentado o número de entidades que tinham controlado. Do último ano também se verificou isso? Em 2025 também aumentaram? Ou o que é que nos pode dizer da atividade do Tribunal? Não é um aumento muito significativo, mas sim, continuamos numa tendência, desde logo na verificação das contas, portanto estamos a apostar muito e vamos apostar ainda mais agora em 2026 para auditorias financeiras, portanto verificação de contas de forma simplificada ou de forma mais alargada ou intensificada. Vamos apostar muito nessas auditorias financeiras, nesse reforço, porque por aí já conseguimos ver e sobretudo fazer recomendações para corrigir o que está mal. E continuamos a ter muitas auditorias de legalidade e quanto às chamadas auditorias de desempenho, de eficácia e eficiência que são necessárias fazer, e aí temos que fazer aí um reforço, porque aí mantém-se um número aproximado, enfim, do que foi no ano passado. Tem e queremos reforçar. Quantas é que foram? Cerca de 60 em termos de auditorias de fundo, auditorias, portanto, ou verificações externas de contas, auditorias, mas aqui são essencialmente cerca de 60 relatórios que já foram produzidos e que queremos acelerar este ano, sobretudo em determinados setores de atividade que precisam de particular atenção. E isso está alinhado, enfim, com o nosso plano estratégico, já definimos quais são essas áreas, também tem muito que ver, desde logo, com as opções políticas manifestadas no Orçamento de Estado, procurar então acompanhar onde há maior investimento também, onde há maior carência por parte da população de apoio público, não é? Saúde, habitação. E quando detectam infrações, como é que decorre esse processo, até para as pessoas perceberem o que é que acontece? Pronto, o Tribunal faz uma verificação de factos, portanto, faz uma constatação em sede de auditoria de que estas regras legais foram violadas, na perspectiva de quem está a fazer a verificação. E feita essa verificação, isto não está já apurada a responsabilidade. O que nós temos aqui é um conjunto de indícios que vamos remeter e remetemos para o Ministério Público, e o Ministério Público funciona, enfim, há 3 procuradores-gerais adjuntos que funcionam junto do Tribunal, estão adscritos, portanto, a esta função de receber quer os relatórios do Tribunal em que se atesta a verificação enfim, se atesta que há indícios de infrações financeiras, quer os relatórios que vêm das inspeções gerais, que também podem detectar infrações financeiras. O que o Tribunal, o que se faz é, portanto, remeter esses relatórios para o Ministério Público, e o Ministério Público analisa, e se entender que há, de facto, ali indícios fortes de infração financeira, propõe a ação no Tribunal de Contas. E a articulação com o Ministério Público é fácil ou não? Antes de continuar.
Tem sido fácil. Sim, quer dizer, as relações são evidentemente cordiais, com distanciamento pela independência natural das funções do Ministério Público, mas sim, as relações são... Peço desculpa pela interrupção, Não, era não, só são, para são, saber. não, são, aliás, nos termos da lei, até acompanham as nossas reuniões em algumas matérias, dão parecer sobre alguns dos processos sobre os processos de relatório, e, portanto, no fundo, vão acompanhando, no fundo, aqui a nossa ação e então, como dizia o Ministério Público, se propõe uma ação de responsabilidade financeira junto do Tribunal, essa outra secção onde estão juízes, e são juízes de carreira, tipicamente, que estão a fazer esse julgamento, esses juízes vão apreciar se há ou não uma infração financeira. Se concluírem que há de facto violação da lei e das regras financeiras, passam para a aplicação de uma sanção, que pode ser multa, ou pode ser também, nos casos em que haja um dano para o erário público, ou seja, que haja um prejuízo para as nossas finanças públicas, pode ser também de condenação à devolução de dinheiro em que ficou prejudicado. E essas multas podem variar, são elevadas, até para quem não sabe? Sim, mas as multas está em unidades de conta, mas são multas que muitas vezes andam à volta de 2.000 euros, pode ir até 7.500 euros, enfim, o que é mais comum. Tem tido muitas fiscalizações em entidades como a Ordem dos Advogados? Fizemos fiscalizações em sede, portanto, fiscalização sucessiva sim. das ordens profissionais e detectámos algumas irregularidades em algumas e fizemos um conjunto de recomendações. E em termos anuais, que peso é que tem o trabalho com as ordens, por exemplo? Eu creio que está a ser completado, ou já ficou completado, esse trabalho que foi desenvolvido ao longo de anos, ou seja, mas a nossa lógica é procurar fazer aí um acompanhamento por setores e, portanto, houve de facto uma opção lá atrás, digamos, de acompanhar a atuação das ordens profissionais. As ordens profissionais têm particularidades, não têm financiamento dos contribuintes portugueses, são financiadas pela cotização dos seus associados, significativamente, e, portanto, têm particularidades na gestão desses dinheiros, que são dinheiros próprios. Portanto, também esse controle tem que ser apenas um controle de verificação do cumprimento da lei em termos de despesa pública, e é esse controle que se faz. Até que ponto é que as recomendações que o Tribunal faz têm alguma ideia de, entre o número de recomendações e aquelas que depois efetivamente são acatadas no terreno, há uma percentagem efetiva de adesão a essas recomendações? Nós estamos precisamente a criar aqui um sistema que permita dar uma resposta, enfim, estatística mais rigorosa. Ainda não o temos apurado para dizer exatamente, fazer esse acompanhamento das recomendações, mas estamos a fazê-lo. Mas ainda não temos um sistema completamente fechado para fazer esse acompanhamento, que é uma forma muito adequada, digamos assim, de medir o impacto da nossa intervenção. Podemos dizer, para já, o que é que eu consigo dizer-vos, é que se demora a implementar muitas das recomendações que o Tribunal faz, ou seja, há uma demora significativa, há algumas que são corrigidas imediatamente no ano seguinte, ou no pedido de visto prévio imediatamente a seguir, e há outras que demoram de facto e obrigam depois a insistências. Mas porquê? Eu continuo a entender que não é próprio. Pode haver uma diferença de interpretação da lei também, que pode justificar a não implementação de recomendações. Mas quando diz o atraso é o quê? Chega à recomendação e a entidade demora. No ano seguinte continuamos a continua tratar o mesmo problema. Coisa. Exatamente, continua a fazer a mesma coisa. No fundo é isto. Mantemos as mesmas insuficiências, as mesmas irregularidades, continuam a verificar-se ano após ano, sem haver uma correção, portanto, digamos, imediata, ou pode obrigar alguns meses para a sua implementação razoável. Muitas estão em curso, ou seja, já começaram a ser implementadas, mas ainda não está fechado esse processo de implementação, não está concluído. Mas eu estava ainda a dizer a esse propósito que se percebe, em alguns casos pode haver divergência de interpretação na lei, portanto haver organismos que digam não, eu não concordo com a leitura que o Tribunal está a fazer e, portanto, eventualmente isto pode chegar a ter que ser discutido. Mas costuma ir para os tribunais comuns depois? Não, é dentro do próprio Tribunal, a tal secção de recursos. Dentro do mesmo Tribunal. Dentro do mesmo Tribunal, mas com separação entre quem fez o primeiro juízo e quem vai apreciar. Porque o Tribunal é o órgão jurisdicional. É só para explicar às pessoas, certo, claro que sim. Eu sei que a dúvida não é do Sr. Bastonário, isso eu sei. O órgão nos termos da nossa Constituição, o Tribunal de Contas é o órgão jurisdicional da jurisdição financeira e, portanto, é o órgão supremo que tem aqui competência nesta matéria.
das finanças públicas. Naturalmente pode haver recursos para o Tribunal Constitucional, não é? Isso como em qualquer tribunal. Mas dizia eu que pode haver essa divergência, mas muitas vezes o que há de facto uma dificuldade interna, volto a insistir neste ponto, das próprias organizações administrativas, dos próprios serviços da administração pública, de conseguir executar rapidamente essas recomendações. E, portanto, são processos que vão sendo adiados, porque agora não há tempo e vamos fazer exatamente como fizemos no ano passado, porque não tivemos tempo de refazer uma estrutura com um vício que já vem de trás. Mas não há consequência nenhuma. Pode haver, e a nossa legislação prevê isso. A lei prevê que uma sucessiva indiferença, portanto, um sucessivo adiamento da não justificado e sucessivo de não implementação de recomendações pode gerar uma ilegalidade sancionável pelo Tribunal. E isso tem acontecido? Não tenho ideia de termos aplicado, mas, por exemplo, a lei prevê também, como causa de relevação, digamos, da responsabilidade, o facto de ser a primeira vez que se infringe uma norma legal, portanto, a primeira vez que se pratica uma irregularidade financeira ou uma ilegalidade financeira, ser perdoada. Portanto, constata-se que houve ilegalidade, mas depois releva-se a responsabilidade, portanto mas não se aplica a pode haver sanção. multa na mesma, que Sim, normalmente até poderá ser, mas pode, ou não? mas pode ser relevada, Pode ser também relevada em termos de multa. e a lei admite eventualmente uma relevação, depois também é culpa, é a medida da culpa, se há negligência, se não há culpa grave, se não há dolo, enfim, tudo isso é ponderado. Mas há essas ponderações, e essas ponderações fazem com que muitas vezes tenhamos de facto a não aplicação de sanção, porque houve uma primeira vez em que a questão não foi, enfim, que se cometeu uma infração pela primeira vez. Se a recomendação foi feita e não foi considerada, então aí isso já é difícil dizer que o titular do órgão não se apercebeu que havia aquela irregularidade, não é? E aí já pode justificar a aplicação de sanção. E não queríamos terminar sem lhe perguntar em relação às denúncias, têm aumentado em todos os canais de várias instituições, presumo que se calhar no Tribunal de Contas não seja diferente, mas queria lhe perguntar isso mesmo, ou seja, as denúncias têm chegado mais e dirigidas a quem? São muitas, têm vindo a aumentar significativamente, temos várias centenas no ano que fechou, no ano de 2025. E o muito é um dobro? 600 denúncias, que condiciona muito o trabalho do Tribunal, porque gastam-se muitos recursos. Porquê? Porque as denúncias tipicamente são feitas enviando muita documentação, portanto, há um trabalho apreciável dos serviços a analisar essa documentação, mais uma vez. Aí vamos ter a utilização de ferramentas para fazer uma primeira limpeza na leitura. Inteligência artificial para fazer uma primeira limpeza na leitura dessas denúncias, ou seja, se há de facto ali alguma, mas com supervisão humana, não vamos andar numa primeira fase. Já tem uma ferramenta própria? Já estamos a tratar dela, portanto, ou seja, para garantirmos, estamos agora a adquirir, para fazer também essa leitura, e isso significa em termos práticos, estamos para umas coisas, não para esta estamos a adquiri-la, mas que faz para fazer uma primeira leitura, com supervisão humana, insisto, para verificarmos se há ali indícios significativos que justifiquem uma análise mais aprofundada dessa documentação. Porque, de facto, se perde muito tempo nessa análise das denúncias, e às vezes temos denúncias feitas 20 vezes sobre a mesma... É o seguinte, repara, não, estou contra a mesma entidade, mas diga-me o seguinte, há alguma sazonalidade nas denúncias? Sim, por exemplo, no plano autárquico, na fase prévia às eleições autárquicas, temos aí um aumento, e foi isso que eu acho que em parte também justifica o aumento das denúncias no ano passado. E dessas, falou cerca de 600, resultam na prática no quê? De trabalho depois efetivo e de persecução daquilo que é lá depois denunciado? De processos abertos, sim, o número é relativamente baixo, é bastante baixo o número, ou seja, depois de analisadas, a maior parte das vezes não temos ali verdadeiras, ou não são competência do Tribunal, e remetemos para quem tem competência, muitas vezes temos indícios de crime e, portanto, tem que se remeter para o Ministério Público, ou sendo do Tribunal, são bastante reduzidas aquelas que justificam depois um avanço na análise desse processo. Em alguma percentagem, estamos a falar de mesmo mínimo, não, 20% apenas? Eu diria até inferior, provavelmente, mas não tenho neste momento os números certos para lhe dar, e, portanto, preferia não os dizer para não incorrer em imprecisões. Até porque estou num Tribunal de Contas. E na Justiça há sempre falta de meios, não é? E é comum em todos os tribunais. Aquilo que lhe ia perguntar também é se os juízes que lá estão normalmente ficam e querem lá trabalhar no Tribunal de Contas.
Sim, Ou nós se é um temos. problema? Não, o Tribunal de Contas é um local, eu diria, agradável para se trabalhar. Tem uma taxa de retenção elevada, É então. uma taxa de retenção elevada. Nós temos temos alguns magistrados de carreira e mesmo os magistrados de carreira, ao fim de alguns regressam, digamos assim, ao seu tribunal de origem ou à sua jurisdição de origem, porque às vezes, entretanto, vão progredindo também, e podem regressar à sua jurisdição de origem, mas a percentagem de retenção é bastante elevada e, portanto, nós temos, de facto, juízes que, até pela natureza da lei, a lei, no fundo, diz que até à jubilação se mantêm em funções, portanto, não têm limites temporais de mandato. Mas o ideal era ter mais quantos na sua casa, neste caso? Depende do trabalho que nos queiram dar, não é? No fundo, vamos E dizer, agora? Se fosse só agora, imagine, sem as eu alterações eu legislativas. diria que os juízes que temos são suficientes São para suficientes. o cumprimento das nossas funções. Podemos ter que fazer ajustamentos depois em função dos poderes que sejam, do mandato que seja atribuído na lei ao Tribunal, e podemos ter que os deslocar para outras funções, mas temos. Muito obrigada. No episódio de hoje conversámos com a doutora Filipa Calvão, presidente do Tribunal de Contas.